Olá, boa tarde. Para vocês que vão prestar o concurso público da Prefeitura de São Paulo, Fundamental 2 e Médio. Esta aula só serve aos especialistas, tá? Fundamental 2 e Médio, não serve para Fundamental 1 infantil, ok? São 3 autores para quem vai prestar a prova de português, matemática, história, geografia, ciências, arte, educação física, enfim, aos especialistas. São 3 autores para vocês. Um autor que é a Alda Junqueira Marim e a Pimenta Selma Garrido, que vai falar sobre didática. A Luciana Marina Giovanni, que vai falar sobre identidades profissionais de professores, construções em curso, porém ela não escreve sozinha. E o Antônio Sérgio Gonçalves, que vai fazer 2 tipos de reflexões. Uma sobre a educação integral, que é aquela educação onde é visto o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania, nessa parte, e a escola tempo integral, que é a respeito da ampliação do período de aula, tá? Período integral. Então, são 2 tipos de reflexões aí. 3 autores aí para vocês. Vamos lá. Primeiro, nós temos didática, teoria e pesquisa, apesar das 2 autoras aí estarem especificamente na capa do livro, mas outros autores ajudam a escrever, tá? Vamos lá, sobre didática. Resumidamente, o que é a didática? A arte de ensinar. Então, elas citam Comênio, né? Citam Comênio, que já falava a respeito dos educadores e a respeito dessa forma de ensinar, né? Ter o gosto por ensinar, aprender a ensinar. Porque conforme elas, não é porque você fez um curso superior, né, para dar aula, é que você tem a didática. A didática é um dom. A didática é buscar se aperfeiçoar a cada dia, melhorar as suas aulas, né? É nesse sentido. Então, vejam. Há 365 anos, Comênio convidava os educadores a pensarem na questão educacional, propondo a utopia da criação de um método que fosse capaz de ensinar tudo a todos, especialmente o domínio da leitura e da escrita, base para a leitura e escrita dos textos bíblicos. Então, ele cita, né, desde aquela época, as primeiras leituras aí de textos bíblicos, ok? Nascia assim a didática, no cerne de uma verdadeira revolução social e política contra a hegemonia do poder do clero católico na condução dos destinos da humanidade. Desde então, dependendo das circunstâncias e dos momentos históricos, ela pode ser considerada como ciência do ensino, a arte do ensino, tá? Então, é a arte de ensinar. E conforme as autoras, essa disciplina existe no curso de pedagogia, nos cursos dos especialistas, né? Ela existe. Porém, será que todos que fazem o curso têm essa arte para ensinar? Se não tem, é através da pesquisa, é através da prática, né? Do dia a dia, do cotidiano de sala de aula que ele pode adquirir. E a cada dia vai se aperfeiçoando, se reciclando. Uma teoria da instrução, uma teoria da formação ou mesmo uma tecnologia para dar suporte metodológico às disciplinas curriculares. De alguma forma, esteve sempre ligada às questões postas pelos processos de ensino, compreendidos como instrumentos de poder a serviço de interesses diferentes e contraditórias finalidades, tá? Então, assim, desde Comênio, ele já falava a respeito que a didática é a arte de ensinar. Todos os professores precisariam adquirir essa arte de ensinar, que é a didática, ok? Nós falamos assim, cada um tem um jeito de ensinar, cada um tem uma forma de ensinar, cada um tem uma didática. Até mesmo nós falamos, nossa, mas aquele professor ele sabe muito, mas ele não sabe transmitir, não é nem a palavra, é mediar o conhecimento, né? Mas ele não sabe passar o que ele sabe didaticamente aos seus alunos. Já aconteceu várias vezes, né? Eu recebi mensagens falando assim,
Nossa, professora, aquele cara é um gênio, é doutorado, é mestrado, é isso, é aquilo, porém não tem aquela facilidade, aquele domínio de passar, né, aquele conteúdo para que os alunos possam entender. Às vezes eles utilizam muitas palavras técnicas que é da área deles, que é do domínio deles, porém os alunos ficam com dificuldade para entender certas coisas. Então, a didática em qualquer área, tá? Da educação é essa arte de ensinar e sempre fazer o seu melhor, procurar fazer sempre o melhor, ok? Vamos lá. Sabe-se que as formas de concretização do processo ensino variam no tempo e no espaço. Criam-se e recriam-se, produzindo modelos e estruturas que caracterizam cada momento histórico. Ao focalizar o ensino como seu objeto de estudo, tá? Então, o professor precisa focar naquilo que é o seu objeto de estudo, ou seja, o conteúdo que ele vai ter que saber passar para o seu aluno, ensinar o seu aluno, seja na área de português, matemática, história, geografia, ciências, arte, educação física, enfim, todas as disciplinas aí, ok? Necessariamente coloque em foco a praxis docente, pois os professores têm na atividade de ensinar a principal característica do seu trabalho, ou seja, se formou para isso, para ensinar. Licenciatura é para ensinar, ok? Então, uma coisa é a questão do bacharelado, outra coisa é a questão da licenciatura. Então, no caso de vocês, vocês estão prestando um concurso para serem professores. Então, vocês precisam, dentro da sua atividade, essa arte de ensinar está inclusa, tá? É a principal característica do seu trabalho. Claro, você precisa fazer planejamento, você precisa registrar seu plano de aula, frequência dos alunos, enfim, atividades diversas. Mas a didática está introduzida no seu trabalho, não tem como escapar, ok? E será no âmbito da formação desses profissionais que a didática expressa seu compromisso disciplinar, político e social. Então, assim, ela já está nos cursos, né, da sua formação, da sua graduação, ela já consta no seu curso, é uma disciplina obrigatória, porém, na prática, faz parte do seu trabalho, você precisa ter essa arte para ensinar ou buscar a cada dia, tá? De contribuir para a melhoria das condições de uma educação humana emancipatória. Isso também já era falado pelo próprio Paulo Freire, né? Nós ensinamos seres humanos, ok? Então, nós temos esse contato direto com os seres humanos e todas as profissões precisam passar pelas mãos de professores. Então, é uma profissão, a profissão docente é do ser humano para ser humano, né? Porque você está formando cidadãos, formando pessoas, ok? Vamos lá. O ensino é uma prática social complexa. Isso significa que não é fácil, né? Adquirir todo o conhecimento aí. Realizado por seres humanos entre seres humanos. Ou seja, o professor ensinando seu aluno, seus educandos, seus alunos. É transformado pela ação e relação entre os sujeitos, professores e estudantes, situados em contextos diversos, institucionais, no caso da escola, culturais, espaciais, temporais, sociais, tudo é um conjunto, né? Então, através do professor, o professor vai estar levando vários segmentos para o seu aluno, mas o principal, tudo que você vai ensinar, você precisa ter a didática. Por sua vez, dialeticamente, o ensino transforma os sujeitos envolvidos nesse processo. Ou seja, o professor ensina, mas ele também aprende com o seu aluno, ok? Considera-lo como uma prática educacional em situações historicamente situadas. Significa investigá-lo nos contextos sociais,
nos quais se efetiva nas aulas e demais situações de ensino das diferentes áreas do conhecimento, nas escolas de educação básica e superior, dos sistemas de ensino, nas culturas, nas sociedades, estabelecendo-se os nexos entre tais contextos. Ou seja, aqui também é falado que não só o professor precisa ter didática na educação básica, ou seja, no infantil, no fundamental, no médio, mas também cursos profissionalizantes, cursos do nível superior. Onde tiver um professor, vai estar uma determinada didática, ok? Enquanto praxis social viva, o ensino não é simplesmente orientado pela didática e demais disciplinas que o estudam, o que lhes daria um caráter meramente prescritivo. Mas ela participa da trama das ações políticas, administrativas, econômicas e culturais contextualizadas, que incidem na praxis de ensino espaciais, temporais, sociais. Por sua vez, dialeticamente, o ensino transforma os sujeitos envolvidos nesse processo. Ou seja, o que as autoras querem transmitir aqui no texto? Se você tem uma boa didática, os alunos estarão envolvidos no processo, estarão aprendendo, estarão se desenvolvendo. Se o professor não tem uma boa didática, fica a desejar para os alunos terem uma aprendizagem significativa. É nesse contexto, ok? Ok, gente? Então, o foco aqui é o resumo, tá? O resumo. Então, didática é a arte de ensinar. Todo professor precisa adquirir essa arte de ensinar, a didática. Né? Não é porque é formado que todos têm essa didática. Se não tem ainda, vai adquirindo conforme sua trajetória, pesquisa, vivências, experiências, ok? Nesse sentido. Vamos lá. Próxima autora é a Luciana Marina Giovanni, Identidades Profissionais de Professores, Construções em Curso. Então, vejam, Identidades Profissionais de Professores, Construções em Curso. É dividido em 3 partes, não é só essa autora que fala no livro, né, no livro, mas o destaque é para Giovanni, ok? É dividido em 3 blocos o livro. O primeiro refere-se ao cenário desenhado pelas produções acadêmicas sobre a temática em questão, discutindo aspectos teóricos, metodológicos presentes no debate atual e na produção da pesquisa sobre a construção de identidades profissionais no trabalho docente. Ou seja, na primeira parte aí do bloco dessa discussão, fala-se sobre as produções acadêmicas, sobre TCCs, vários artigos já foram publicados discutindo essas identidades profissionais de professores. Então, o que a autora e os demais querem dizer? Não pode ser uma profissão meramente tampa-buraco. Você tem que se identificar com a profissão. Você é um professor por escolha e não, eu fiz, né, conforme a autora, eu fiz nas minhas horas vagas, eu dou aula. Não pode ter esse pensamento. Então, conforme as produções acadêmicas, os professores escolhem essa profissão para se dedicar a ela. São poucos, conforme ela, que seria um tampa-buraco, digamos assim, algo a mais, e não a sua principal profissão, tá? Então, ela fala que vários artigos foram publicados a respeito disso, sobre as identidades profissionais. Ou seja, ou você é ou você não é professor, tá? Seja professor de faculdade, seja professor da educação básica, no infantil, no fundamental, no médio, profissionalizante, professor é professor e tem que se identificar como professor, tem que se valorizar como professor. E daí tem um trecho que ela fala assim, tem professores que você vai perguntar, né? Você é professor? Nas minhas horas vagas. E é algo que ela não concorda, assim, das respostas, ok? Até mesmo os alunos, eu já passei por isso, por exemplo, até mesmo os alunos falam assim, professor,
Você trabalha do quê? Ou você só dá aula? Olha só. E é verdade. Professor, você trabalha do quê? Ou você só dá aula? Então, assim, a sua profissão, você tem que... É seu pertencimento, essa identidade pertence a você. Você é um professor. A sua profissão é professor. E não simplesmente eu só dou aula. Não, dar aula faz parte da sua profissão como professor, né? Então, várias pesquisas foram feitas a esse respeito. No segundo bloco, reúne estudos sobre processos de construção de identidades docentes, em sua relação com a formação acadêmica dos professores. Então, é continuação, tá? E na pesquisa feita por ela e por outros autores, né? Muitos professores não escolheram a formação, assim, professor, como sua primeira opção, mas como segunda opção, tem isso também, né? E muitos estavam em outras profissões e fizeram uma complementação pedagógica, digamos assim, para poder lecionar. Então, por exemplo, eu sou advogado, mas eu fiz uma complementação e eu posso lecionar. Inclusive, a didática está em todas elas, é obrigatório a disciplina, até para a complementação, né? Eu sou da área administrativa, mas eu quis ir para a área da pedagogia, da educação, enfim, acontece, né? Então, esse processo de construção de identidade docente, sua relação com a formação acadêmica dos professores, é nesse sentido, tá? E conforme ela, a autora também, existe aí uma grande parcela de professores mulheres, tá? Então, assim, digamos que 80% da profissão, professores são mulheres, ok? Conforme a autora, né? Pode ser que tenha mudado da época que ela escreveu para agora um pouquinho mais. Mas, assim, quando se fala de pedagogia, a maioria é mulheres, tá? Quando se fala de Fundamental 2 e médio, por exemplo, a maioria também é mulheres, porém tem uma porcentagem bem maior de homens quando é licenciatura de 6º ao 9º ano e ensino médio. Aí tem vários professores de português, de matemática, ciências, história, geografia, arte, enfim, tá? Mas existe isso. E no terceiro bloco estão agrupados os estudos referentes aos processos de construção identitária. O que isso significa? Já vou explicar. Processos de construção identitária de professores, em exercício no ensino básico, iniciantes e experientes, em seu contexto de trabalho no Brasil. Tem uma pesquisa que foi feita desde que existe a educação no nosso país, no Brasil, existe essa construção de identitária de professores. Então, assim, você se identificar como professor, ok? É nesse sentido. Eu sou professor do ensino básico, eu sou professora do Fundamental 1, sou professora do infantil, sou professora do Fundamental 2, sou professora do ensino médio, sou professor depois universitário, enfim. Mas aqui o foco é no ensino básico, tá? E existe aí a construção de identidades de professores que estão iniciando. Então, vamos lá. Se formou e já começou a dar aula, né? Não tem ainda aquela bagagem da prática, vai aprender ainda, né? Nesse sentido. E existem os professores que já são experientes, já têm anos ali. Mas isso não quer dizer que iniciantes ou já experientes não tenham que estar sempre melhorando a sua prática. Não tenham que valorizar a sua profissão, pelo contrário, devem, né? Então é nesse sentido. Continuando aí. Em geral, os professores demonstram gostar do que fazem. Referem-se a uma sequência didática planejada na sua prática, procurando contextualizar os conteúdos, utilizando materiais didáticos concretos, com métodos ativos em um clima descontraído e dialógico. Então, esse é o foco, o resumo da autora, que conforme a pesquisa, os blocos que ela foi fazendo a pesquisa,
Em resumo, a maioria dos professores gostam de dar aula, conforme ela. É um ou outro que respondeu, para completar a renda, né? Não deu certo a profissão que eu escolhi, aí eu vim dar aula, né? Ela não gostou de algumas respostas, mas acontece. Mas no geral, tem uma planilha, tem uma tabela que ela faz no livro dela. Em geral, os professores gostam, apesar das dificuldades que enfrentam no dia a dia, por N motivos, né? Eles gostam. E a maioria já faz sequência didática, já tem um bom planejamento, já entendeu que as atividades devem ser contextualizadas e não decoradas, aquela decoreba memorizada, né? Já estão puxando pelo construtivismo, já utilizam materiais concretos, né? Já colocam recursos tecnológicos nas aulas, eles têm um método ativo e não passivo, né? Descontraído de dar aula, dialogam com seus alunos. Então, pela pesquisa, foram poucos professores que ainda não se identificaram, é sobre isso que ela fala, poucos professores ainda não se identificaram na profissão, ainda estão, mas não se identificaram, se é isso que realmente eles querem. Mas a grande maioria aceitou a profissão, vestiu a camisa, faz um bom trabalho, não está lá só pelo salário, né? Mas foi a profissão escolhida, ok? Então é esse o foco dessa autora, é a identificação, você, professor, com o que você escolheu, ok? E mais um autor aí, que é o Antônio Sérgio Gonçalves, que ele vai fazer as reflexões sobre educação integral e uma escola a tempo integral. Tá repetido aí, deixa eu tirar aqui, tá repetido 2 vezes aí no contexto. Não é um livro, é um artigo que ele escreve, ok? É um artigo que é escrito. Então ele faz 2 reflexões. Uma referente à educação integral. O que é a educação integral? É o desenvolvimento, aprendizagem do educando, o pleno desenvolvimento, o desenvolvimento integral daquele educando, que entra não só as disciplinas, né, da Base Nacional Comum, como a parte diversificada do currículo, ou seja, educação integral tem a ver com o desenvolvimento pleno em vários aspectos da vida do aluno, ok? A prática, no caso, o exercício da cidadania, entra nessa educação integral. E, por outro lado, a escola a tempo integral, que é a ampliação da jornada. Então, é os 2 lados, educação integral e escola a tempo integral, tá? Partindo de 2 programas desenvolvidos pelas redes públicas de ensino, do município e do estado de São Paulo, tá? Vamos lá. Ele cita, né, os 2 programas aqui. O programa São Paulo é uma escola, que é um programa da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. E o programa Escola de Tempo Integral, que é do estado de São Paulo, tá? Isso é o famoso PEI, né? Que é o programa Tempo Integral aí. Programa Escola Integral, tá? Que é o PEI, que muitos professores do estado estão. E então vamos lá, vamos focar. O programa São Paulo é uma escola, é da Prefeitura de São Paulo e fala sobre educação integral, o desenvolvimento pleno do aluno. E o programa Escola a Tempo Integral, que é citado aqui no artigo do Gonçalves, é do Estado, é a ampliação da jornada. Então ele faz a reflexão das 2 coisas, né? O texto afirma que o conceito mais tradicional para a definição de educação integral é aquele que considera o sujeito em sua condição multidimensional, não apenas na sua dimensão cognitiva, ou seja, considera o aluno, o educando, como um ser humano que ele não tem só o cognitivo. Ele tem o afetivo, ele tem o social, ele tem o cultural, ele tem o físico, ele tem tudo. Então, não pode ser considerado apenas a dimensão cognitiva. Ele é um sujeito histórico, cultural, social, então tem que ser visto como um todo. Como também na compreensão de um sujeito que é corpóreo,
tem afetos e está inserido num contexto de relações. Então, conforme o autor, independente da educação integral ou escola tempo integral, nós temos que ver o aluno, o educando, como um sujeito ativo, histórico de direitos e deveres, enfim, não só a dimensão cognitiva do conhecimento, né? Não só o conhecimento, mas como um todo, afetivo, emocional, físico, etc. Ok? Vamos lá. Uma escola tempo integral implica considerar a variável tempo, a ampliação da jornada escolar, ou seja, tempo maior na escola. E variável espaço, por quê? Tempo é o tempo maior que ele fica, o horário a mais que ele fica na escola, e o espaço que não precisa ser em sala de aula. Ele fica meio período em sala de aula, meio período em outras atividades que não precisam ser em sala de aula. Pode ser no pátio da escola, em outro ambiente, né? Dentro da escola. Como continente dessa extensão de tempo. Então, a escola tempo integral, que é essa ampliação da jornada, requer tempo e espaço, ok? Destaca que a concepção de educação integral deve estar como pano de fundo para fundamentar sua execução, seja na ampliação da jornada escolar, seja na articulação da escola com outros espaços públicos de aprendizagens, governamentais e não governamentais. Ressalta que uma situação de aprendizagem que extrapola os espaços da sala de aula oferece, isso é importante, inúmeras oportunidades educativas. Então, a partir do momento que o aluno sai de uma sala de aula, vai para esse período integral, né, com outras atividades, que não necessariamente precisa ser o professor, porque vai fazer parceria com outros, com faculdades, liberando alunos, estagiários, vai fazer parcerias com outras secretarias social, cultural, esporte, né? Então, é um conjunto para ajudar, e não só o pessoal da educação, ok? Então, isso é importante, ó. Extrapola os espaços de sala de aula, oferece inúmeras oportunidades educativas, palavra-chave, ok? Inúmeras oportunidades educativas. O texto conclui que abordar a educação integral e o desenvolvimento de uma escola implica em compromisso com uma educação pública que extrapole interesses políticos partidários, ou seja, não tem a ver com política, né? E sim com o aluno, pensar no aluno, o que é melhor para o aluno. Que se engaje politicamente numa perspectiva de desenvolvimento de uma escola pública que cumpra a sua função social. Ou seja, a função social da escola é o desenvolvimento pleno. Então, para esse desenvolvimento pleno do aluno, requer uma escola integral, que vai de encontro com a realidade e necessidade deles, para que eles tenham uma aprendizagem e desenvolvimento pleno, assim como vai de encontro para escola tempo integral que vai ajudar devido à ampliação da jornada escolar, ok? O programa municipal da Prefeitura de São Paulo aponta para a complementação das oportunidades de aprendizagem, por meio da oferta de atividades educativas diversas, articuladas à otimização do espaço escolar e dos demais espaços públicos municipais, caracterizando um turno complementar. A proposta estadual apresenta a ampliação da jornada com uma nova grade curricular, a ser desenvolvida a partir das próprias unidades escolares, implicando o aumento do número de docentes para o desenvolvimento de oficinas curriculares. Vejam só um detalhe. O comentário do autor é sobre Prefeitura de São Paulo, focado na educação integral. O pensamento do autor também é a respeito da educação tempo integral do estado de São Paulo, escolas estaduais. Isso não quer dizer que tanto prefeitura quanto estado não tenham educação tempo integral e educação integral, tá? Então, educação integral, tanto escolas do estado como escolas municipais têm,
E educação tempo integral, tanto escolas da Prefeitura de São Paulo quanto do Estado também tem, tá? Mas aqui o foco do autor são separados, tá? O foco dele é falar da escola tempo integral na Prefeitura de São Paulo e da escola tempo integral no Estado, ok? É nesse sentido. Mas as duas se completam, as duas vieram para ajudar os alunos de certa forma, ok? Então, esse é o pensamento do autor, a reflexão da educação integral e da escola tempo integral, ok? Simulados sobre esses conteúdos vocês terão no final do curso, tá? Aguardem. Agora é só os autores que precisam. Esses 3 autores são para todos os especialistas. Quando chegar a hora da separação, fiquem atentos no cronograma e no grupo que eu vou estar explicando. Por exemplo, no cronograma já está lá, ó. Esses autores é para quem vai prestar português, esse é para matemática, esse é para história, esse é para geografia. Então, fiquem atentos a isso. Esses 3 é para todos. Os próximos provavelmente já vai entrar para separado para cada disciplina, tá? Então, quem é de história não vai assistir aula de quem é de artes e assim por diante, ok? Bons estudos aí para vocês, até a próxima aula.